Gente boa, alguém disse que a única lição que a gente aprende da história, sabe qual é? A gente não aprende nada com ela, né? Já tem um ditado também que fala que experiência não é o que acontece com você, mas em você. A maioria das vezes a gente não consegue olhar para o retrovisor, não consegue repensar, realmente aprender aprender as lições, às vezes as duras penas, né? Mas sabe o que é pior? É que essa é a experiência da grande maioria de nós cristãos. A gente não aprender com aquilo que a gente passa, que a gente atravessa. Então, por isso que a gente escolheu falar sobre essas cartas que Jesus enviou às igrejas do Apocalipse. Eu não quero que a gente olhe para elas como os documentos históricos, não olhe com essa mentalidade curiosa para saber como é que funcionavam as primeiras comunidades de fé, porque elas não são documentos históricos, elas não são registros históricos, elas são espelhos da nossa realidade. Espelhos de uma realidade que às vezes a gente quer ignorar ou não está enxergando. Então, quando a gente olha para essas primeiras comunidades de fé que surgiram lá no primeiro século, a gente tem que acabar com esse mito da igreja ideal. Que enquanto você tiver uma igreja ideal na sua cabeça, você não vai se dar bem em nenhuma igreja local. Você sempre vai cobrar, porque a sua régua é mais alta talvez que a de Jesus. Que não tem gente perfeita. Se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui, né? A gente está precisando de Salvador, né? Então isso significa o quê se eu preciso de um Salvador? Eu sou imperfeito. Então acho que a primeira coisa que a gente observa nessas cartas, nesse mapa que Jesus nos deu, é que a igreja ideal não cabe, não existe. A outra coisa é que a gente para de romantizar a igreja primitiva. A igreja primitiva, como que seria bom voltar naquele tempo, etc e tal. Tem os visitantes, obrigado. Você vai para a posteridade, ó. Então vamos lá, vamos dar um intervalinho. Então vou recapitulando lá. Acabar com esse negócio da igreja ideal, porque isso atrapalha muito a nossa convivência com os irmãos ali, uma comunidade que existe de fato. A gente para de romantizar a igreja primitiva, achar que ela que era... Irmãos, só você ler o livro de Atos. Tinha coisa boa lá, mas tinha muita coisa ruim. E essas aqui que a gente estamos estudando também, vamos deixar às vezes de queixo caído. Igreja é igreja, tem ser humano, tem pecador. Um monte de pecador junto vai dar o quê? Dá treta, dá tensão, dá atrito. Mas o que me chama a atenção é que eu passo a entender, a partir dessas cartas, dessa vivência dessas igrejas, que mesmo as melhores igrejas tinham problemas. Mesmo as melhores igrejas, que você iria de olho fechado, você botaria a mão no fogo, que você se filiaria sem pensar duas vezes, elas tinham problemas. E o que me dá esperança é que mesmo as piores tinham solução. Mesmo as piores igrejas tinham solução. É assim que eu começo a olhar esse mapa de igrejas que Jesus nos deixou. A gente passa a ficar interessado no que Jesus pensa da igreja. E no que ele pensa para a sua igreja. Qual que é a opinião dele? O que ele quer? O que desagrada? O que ele quer corrigir? Porque é ele que está falando aqui. Então hoje a gente vai continuar nosso tour e a gente vai visitar a terceira delas. A gente vai lá para Pérgamo. Eu quero que você abra em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12. Eu estou lendo na revista atualizada, tá? Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12. Pérgamo era uma espécie assim de Washington, D.C. Então, se Éfeso era uma São Paulo, uma Nova York, Pérgamo era uma Brasília, uma Washington. Capital política da Ásia Menor. Culto ao imperador era muito forte ali. Eles eram muito politizados. Tinha uma lealdade extrema ali ao imperador romano. Era um centro cultural também muito avançado. 200 mil livros na biblioteca. Isso não é pouca coisa para aquela época. E um centro avançado de medicina. Né? Tinha um templo de Esculápio, lá o pessoal afluía para lá para cura, etc. Mas era um lugar bom para se morar, será? Você moraria num lugar assim? Tão avançado, culturalmente, politicamente? Olha o que Jesus vai dizer da atmosfera espiritual dessa igreja. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12.
Revista atualizada, tá? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E que conserva o meu nome e não negasse a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Não era um lugar bom para se morar não, hein? Tem que perguntar a opinião de Jesus antes. Pelo Airbnb você não ia conseguir não. Gente boa, apesar de todas essas vantagens, a cidade era o quê? QG de Satanás. Ele podia visitar outras cidades, mas era ali que ele morava. Estranhíssimo isso. A gente lê alguns textos na Bíblia e fica meio pisando em ovos, porque a gente não consegue entender com profundidade o que significa isso. Eu vou fazer uma pergunta, talvez você tenha essa experiência e não conseguiu nominar ainda. Você já visitou alguns lugares onde a atmosfera espiritual é pesada? Estava ouvindo outro dia um pastor no podcast. Ele disse que desembarcou no Cairo, no Egito, e assim que ele chegou, ele já sentiu uma opressão pesadíssima. Eu já entrei em casas com opressão espiritual. Você passa mal, embrulha seu estômago. Negou uma sensação muito ruim. Eu leio relatos de missionários em alguns lugares da África, em que a coisa é densa mesmo, é pesada. Mas nada se compara ao que esses cristãos estavam vivenciando aqui. Nada. Não chega nem perto. Eu sei que a estrutura das cartas que Jesus escreveu, ela segue um padrão, né? Você tem uma apresentação, você tem uma avaliação, você tem uma demonstração. Jesus, ele se apresenta de um jeito. Para cada igreja ele se apresenta como um remédio, como uma solução. Depois tem uma avaliação, coisas que ele aprova, coisas que ele reprova. E depois tem uma demonstração onde ele vai sugerir o caminho para aquela igreja tomar, para poder se alinhar com a vontade dele. Mas hoje eu quero analisar essa carta, e essa igreja, melhor dizendo, de uma outra perspectiva. A gente vai olhar eles para o passado recente que acabaram vivendo. Depois a gente vai ver a realidade atual deles, como é que estava. E por fim, as possibilidades futuras que eles tinham. E o que ia acontecer com eles. Vamos para esse passado deles, que é um passado que inspira. Jesus começa dizendo o quê? Que sabe onde eles estão. Para Éfeso, Jesus disse: eu conheço as suas obras. Eu sei as suas obras. Para Esmirna, ele disse: eu conheço as suas tribulações. Mas para eles, eu sei onde vocês moram. Nosso Senhor sabe o que a gente faz. Nosso Senhor sabe o que a gente sofre. Mas Ele também sabe das tentações que nos cercam. Ele não é um Salvador distante. Ele está ciente do que você passa. Jesus sabe que eles estão num lugar difícil para se viver a fé. É mais complicado viver a fé ali. Ou você acha que é tudo igual? Eu viver lá em Londres com a minha fé e viver aqui no interiorzinho, no matinho em Piracicaba. Se vocês já leram John Newton, eu sou fã, o cara que escreveu Amazing Grace, né, Maravilhosa Graça. Numa das cartas a um amigo, ele disse: há lugares que a gente precisa de uma graça maior do Senhor para viver. E eu não sei quem foi o maluco que decidiu plantar uma igreja lá. Quem foi esse cara? Eu não sei se ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Cara, você sabe onde você está plantando uma igreja, cara? O diabo tem o trono aqui, ó. Ele manda no pedaço. Não tem freio para ele fazer. Ele faz tudo o que ele quer. Aquele manda, ele manda prender e manda soltar. Eu não sei se ele sabia onde ele estava se enfiando. O fato é que passou a existir uma comunidade de fé ali. Deus colocou uma igreja dentro do quartel-general de Satanás. Você tem ideia disso? Do que Deus fez? Deus é irônico, não é? E essa minoria desamparada, entre aspas, não se acovardou, não se escondeu
diante da perseguição que surgiu. Eles viveram a fé deles em todo o tempo e a qualquer custo. Eles responderam à altura. O líder deles, o Antipas, pagou com a própria fé. Eles não recuaram, não negaram a fé, apesar da fé não trazer vantagem imediata nenhuma. A fé só deu estresse para eles. A coisa ficou tão feia que o líder da igreja foi assassinado. Mesmo assim, eles não se calaram, eles permaneceram firmes. Continuaram afirmando que Jesus era Senhor, onde o diabo tinha um trono. O diabo ficou louco com isso. Mesmo com os direitos violados, os bens espoliados, as prisões, a morte, lá estava essa igreja, como um centro de resistência. Como uma luz que o Senhor acendeu naquele reino das trevas. Que passado essa igreja tinha, hein? Que história, que currículo. Mas aí a gente vai para a situação presente deles, e era preocupante. Apesar de todo esse passado inspirador, a situação não era das melhores agora. Inspirava cuidados, demandava algumas medidas. A perseguição passou, deu uma afrouxada, deu uma aliviada, mas a batalha continuava. O diabo, percebendo que com a intimidação ele não ia conseguir êxito, ele mudou a tática. Agora ele vai apelar para a infiltração. De fora para dentro não conseguir, então vai ser de dentro para fora. Ele vai corromper a igreja. Ele deixou as armas de lado e passou a usar o quê? As ideias. Ele deixou as armas, deixa a espada de lado, põe na bainha. A tática é outra agora. Negócio com as ideias, com os argumentos. O dragão vermelho agora é a antiga serpente, levantando dúvidas. Mas será que é preciso ser tão radical assim, meu jovem? Será que é assim mesmo que você entendeu o que Deus disse? Lembra que a primeira pergunta do cosmos foi feita pelo diabo, hein? E o diabo sempre conseguiu mais oferecendo vantagens do que promovendo o terror. Sempre assim. Nossa luta, irmãos, nunca é entre o bem e o mal, e nem entre o certo e o errado às vezes. A maior parte das nossas lutas, e é onde a gente cai, é entre o certo e o quase certo. Porque para a mentira do diabo ter êxito, ela precisa ter muita verdade dentro dela. Tem que ser muito parecida. Você acha que o diabo vende coisa na Shopee? Agora o pecado ganhou argumento. O pecado virou ensino, doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas. E veja lá em Éfeso, eram obras dos nicolaítas. Olha como o mal avançou para essa outra igreja. Agora já é um ensino, é um sistema, é uma teologia. E se você lembra a história do Antigo Testamento, aquele rei Balaque está com medo do povo de Israel avançando e tenta fazer de tudo para tentar deter, mas sabe que com as espadas não vai conseguir, ele contrata o tal de Balaão, um profeta de aluguel, o cara que se vendia, para lançar maldições. O que as espadas e as maldições não conseguiram, agora mesas e mulheres estão conseguindo. Foi assim no deserto, está sendo assim com essa igreja. Mesas e mulheres estão derrubando os cristãos. E umas guildas, vamos chamar de sindicatos do comércio, em que tinham as festas aos ídolos e rolava orgia, etc. E para você ficar bem na fila, você conseguir vender, você não ficar de fora, você tem que botar o pão na mesa, então você tem que participar dessas coisas. E era uma pressão muito grande. Semana que vem a gente vai ver em mais detalhes isso, porque a outra igreja passa a mesma situação. Agora, depois de tanto tempo debaixo de pressão, porque o diabo está ali, está reinando ali, então é pressão todo dia. A igreja, e eu acho que quase ninguém consegue se manter firme. A igreja começa a ceder em algumas coisas aqui. Eles não queriam mais ser radicais. Algumas coisas tidas como erro antigamente, agora passam a ser justificadas como normais. Se a gente olhasse para essa igreja, diria que eles tinham poucos problemas em vista do que eles enfrentavam. Cara, em vista de onde eles estão com sucesso até. Estão indo bem até. Mas para Jesus, poucas falhas não são necessariamente pequenas falhas. Não chame de pouco o que Jesus não chamou de pequeno. E Jesus não espera o circo pegar fogo para ele intervir. Ele se antecipa ao pior. Porque se a coisa continuasse assim,
Tudo que eles tinham construído com sangue, suor e lágrimas ia ser colocado a perder. Presta atenção, Jesus não está reprovando apenas os que ensinam o erro, ou os que estão vivendo no erro. Ele está chamando e puxando a orelha de todos os membros daquela igreja. A tolerância, que hoje é elevado ao status de virtude, era o grande mal, o grande problema dessa igreja. Quem chamaria tolerância de um problemão na igreja hoje? Jesus pensa muito diferente de nós. Gente, essa tolerância que vocês estão fazendo, vocês não sabem o mal que vocês vão trazer para a igreja se vocês não tomarem providência. Então a gente olha para um passado inspirador, a gente olha para um presente assim que nós não chamaríamos de problemão, mas Jesus chama. E um desafio e tanto que é para toda a igreja, toda a comunidade está envolvida. Não é esse ou aquele. E aí eu termino olhando para essa igreja que está com o futuro em aberto. Diante do que estava acontecendo, Jesus apresenta uma solução. Ele não falou, vamos silenciar os erros. Calha a boca desses caras que estão ensinando bobagem aí. Discipline os faltosos. Eu acho que isso seria feito, obviamente. Mas a medida de emergência está bem longe do que a gente chamaria de solução para um problema. Jesus chamou essa igreja para quê? Ao arrependimento. Ele está chamando a igreja dele e falou, olha, coloquem a boca de vocês no pó. Eu estou chamando vocês para o pano de saco e cinza, para o jejum, para o choro. Se vocês querem começar a acertar, vocês precisam começar aqui, nesse lugar chamado arrependimento. Se vocês querem não apenas permanecer com as portas abertas, mas se vocês querem justificar a existência de vocês aí nesse lugar, vocês precisam ouvir o que o meu Espírito está dizendo para vocês. Se arrependam. Dobrem o joelho e peçam perdão pelo que vocês estão fazendo. Vocês não têm ideia do erro que vocês estão cometendo. Essa omissão de vocês vai custar muito caro. Vocês vão se perder. Vocês vão deixar de existir. Vocês vão deixar de ser luz nas trevas. E gente boa, o que é que vai manter a nossa igreja em pé se não é isso? Se a gente ouvir o que o Espírito diz à igreja. Se a gente viver na dependência da direção e capacitação do Espírito Santo. É disso que a gente precisa. A gente fez um estudo lá com o Marcos esses dias sobre o livro de Atos. E fica evidente que o livro de Atos é o livro do Espírito Santo. E ele direcionando, ele capacitando a igreja para testemunhar, falando, vai para cá, vai para lá, faz assim, faz assado, separa esse, separa aquele. Se a gente perder essa conexão, irmãos, infelizmente hoje parece que se o Espírito Santo foi embora da igreja, a gente continua funcionando. Eu acho que a maior tragédia que existe é essa. Mas por que eu disse que é um futuro em aberto? Porque eu não sei se eles ouviram. Eu não sei se eles tomaram as medidas que eles precisavam tomar. Mas a questão não é se eles ouviram, não. A questão é se a gente vai ouvir o que Deus está dizendo para nós. Arrependam-se. Arrependam-se. O que vocês estão chamando de probleminha é um problemão. E que vocês acham que a solução, que a estratégia, que é plano, não é por aí ainda. Tem um passo anterior. Vocês precisam se arrepender para conseguir levar as coisas a sério. Irmãos, eu acho que dentro do que a gente leu aqui, fica claro que a igreja está numa batalha espiritual, certo? Deu para entender isso? Mas como é que a gente vai destronar o diabo? Como é que a gente vai destronar o diabo? Fazendo um mapeamento espiritual? Vocês já leram livros de batalha espiritual do Peter Wagner? Lembra? Quem que é da década de 90 aqui? Quem que lembra da Neuza Etioca? Os crentes se reuniam nas entradas das cidades, né? Falando de mãos dadas orando. Oração não é errado, irmão, tá ótimo, mas não é por aí que você vai destronar o diabo, não. Com atos proféticos, quebrando o ovo em cima de cabeça. Não sei se você já viu esse meme aí, meu Deus do céu. A grande batalha espiritual, irmãos, é silenciosa na maior parte do tempo. Ela não vai ocorrer entre a igreja e a cidade, entre a igreja e a cultura. A grande batalha espiritual, sabe onde ela acontece? Aqui, ó. A grande batalha não é sobre quem vai governar a cidade, quem manda no Brasil. É sobre quem governa o seu coração, meu irmão. É aqui que tudo se define.
Nós estamos falando da batalha pelo quê, então? Pela fidelidade. É isso que está em jogo aqui. É isso que sempre teve em jogo. Sem fidelidade, você perde seu testemunho, irmão. O diabo estava apagando a diferença entre eles e o mundo. Estavam lá nas guildas, festejando, etc. Estavam fazendo as mesmas coisas que os outros. Entre um jogo de 7 erros, eles eram iguais ao vizinho que não era crente. Seu testemunho mina, se você não for fiel a Deus. Sua autoridade espiritual acaba. Vai expulsar um demônio se o seu coração está dividido. O demônio vai te botar no chinelo, vai te envergonhar. Mas o pior que a infidelidade causa é que você perde a comunhão com Deus. O diabo quer levar você a um ponto que você seja separado de Deus. E separado de Deus, o que a gente pode fazer? Se ele for contra nós, quem será por nós? Foi isso que aconteceu lá em Israel. As mulheres e as mesas, os caras cederam, fizeram concessões, caíram na gandaia, 24 mil mortos num dia. O diabo quer fazer é colocar você contra Deus. Você entendeu por que o diabo pega pesado nesse ponto da fidelidade? O diabo quer que a gente tema mais os homens que a Deus, por isso que ele intimida. Você vai perder seu emprego se você for fiel. E aí você fica temendo mais os homens do que a Deus. Ou ele faz com que você ame mais as coisas do que o Senhor. Olha a vantagem que você vai ter, rapaz. Olha essa promoção. Esquece esse negócio de igreja. Ele está servindo lá, pula fora. Ele não precisa fazer você negar o Senhor. Basta que você divida seu coração com mais alguma coisa. Jesus e mais alguma coisa. Só isso que ele precisa. E mais alguma coisa rivalize no seu coração. Eu não sei o que você está vivendo, mas o Senhor sabe. Ele sabe como tem sido difícil para você se manter puro na faculdade. Ele sabe como é complicado para você se manter honesto na sua empresa, no seu emprego. Ele sabe como é difícil para você permanecer fiel a um cônjuge que só maltrata. Ele sabe o quão desgastante é viver a fé num ambiente hostil. Mas ele sabe que é possível manter a fé ali também. Daniel e os santos da casa de César também viveram essa experiência. Se mantiveram fiéis, se mantiveram puros. Eles nem queriam saber o que era a corte da Babilônia ou o palácio de César. Daniel prosperou com sua fidelidade. Chegou longe. O Antipas morreu cedo. Não podemos prever o resultado da gente ser fiel. Eu não vou vender fumaça e dizer, seja fiel, Deus vai te honrar, você vai prosperar no seu trabalho. Não, às vezes você vai ser demitido mesmo. Eu não estou aqui para vender fumaça. Não posso prever o resultado da sua fidelidade, mas eu posso saber que, além de possível, ela é extremamente recompensadora. Pergunta para José do Egito. A obediência levou ele à prisão. Mas depois da prisão, o que Deus fez com ele? Mas como que a gente pode ser fiel quando a provação aumenta? Quando as dificuldades aumentam, quando a tentação fica mais forte? Como se manter fiel quando a pressão não passa? Como era o que eles estavam vivendo aqui? Como guardar a fidelidade ao Senhor onde o diabo tem um trono? São as perguntas que eu gostaria de responder hoje. E eu vou dar aqui para vocês 3 estratégias para você se manter fiel. Mesmo que a pressão não passe, a tentação aumente. E mesmo que onde você esteja, o diabo tenha um trono e possa agir com carta branca lá. A primeira coisa para se manter fiel num ambiente assim, antecipe-se. Antecipe-se. Fidelidade precisa ser uma decisão prévia e não uma reação momentânea. Quem pensa com antecedência se livra de problemas. Lembra de Daniel capítulo 1? Daniel chega na corte da Babilônia, é um adolescente, os caras trocaram os RGs, mudaram os homens, mas não a identidade deles, passam por um curso, quase uma lavagem cerebral, mas esse menino lá, antes de qualquer coisa acontecer, a primeira medida que ele toma, a primeira resolução dele, resolveu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar. Se você está começando um trabalho novo, tome essa decisão. Na polícia a gente tem esse lema. Chega, fala com o seu colega, vai trabalhar com um cara novo, joga limpo com ele, fala como é que você trabalha.
Já declare quem você é, porque isso já cria uma cerca. O cara já não vai querer passar aquilo. Mostre quem você é. Antecipe-se. Decida previamente que você vai ser fiel. É a primeira medida em qualquer lugar que você esteja. Porque fidelidade não é uma reação momentânea. Se você não se preparar, quando a tentação chegar, é muito provável que você vai escorregar. Que você vai ceder. Ou que você vai balançar feio. E se você escapar, é porque Deus te livrou e não porque você venceu a tentação. Depois ele vem de novo. Antecipe-se. Segunda coisa, apegue-se. Como é que Jesus se apresentou a essa igreja? Como aquele que tem a espada de 2 gumes. Símbolo da palavra de Deus, a espada. Então a fidelidade nossa vai depender do quê? Da nossa convicção e da nossa convicção em relação às Escrituras. O quanto você sabe de Bíblia para você não ser levado no papo. O quanto você entende da Bíblia para o diabo não te enganar. Que o diabo só conseguiu enganar Eva porque ela tinha um conhecimento de segunda mão. Ela falou, não é para nem tocar. Mas onde que está escrito que não era para não tocar? Onde é que ela ouviu aquilo? Ela inventou, porque ela ouviu de Adão. Ficou contente com o conhecimento de segunda mão. Jesus só venceu o diabo no deserto porque ele tinha um conhecimento profundo da Bíblia. Está escrito, está escrito. O diabo foi usar a Bíblia com Jesus. Falou, pode vir. Pode vir. E Jesus venceu de novo. Irmãos, a nossa única arma contra o engano é a palavra de Deus, é o está escrito. A espada do Espírito é a única arma que a gente dispõe para atacar. Efésios 6,17. A única arma ofensiva é a espada. Só por ela que você avança, que você vence. A Bíblia é suficiente para separar não apenas juntas e medulas, de acordo com Hebreus 4,12, mas para discernir o certo do quase certo e as motivações do nosso coração. Tudo tem que ser submetido ao escrutínio da palavra. Fidelidade, irmãos, exige mais do que coragem. Exige discernimento. Discernimento para entender que nem toda vantagem que é oferecida para você é bênção. E que nem toda porta aberta é de Deus. Pula fora, meu irmão. Cai fora dessa promoção. Recusa. Isso vai te afastar. Ora ao Senhor, pede discernimento. Apegue-se à palavra. E por último, inspire-se. Eles tinham um exemplo passado e uma esperança futura para se motivar. Eles precisavam comparar o preço que a fidelidade cobrava, mas também olhar para a recompensa que ela oferecia. Eles tinham um modelo a seguir, o Antipas, mas também uma promessa a perseguir. O maná escondido, satisfação, que só o Senhor pode oferecer. Uma pedra branca, ou seja, um acesso à sala do trono de Deus, não acesso às reuniões comerciais. E eles tinham um novo nome, uma identidade que eles não podiam comprometer. Uma identidade que dava intimidade entre eles e o seu Deus. Você vai trocar tudo isso por uma bobagem? Você vai trocar isso que o Senhor oferece? Irmãos, nada que o mundo possa oferecer ou tirar de você chega perto do que Deus tem para você. Não vá atrás de gratificação imediata, de promoção. Espere no Senhor. Ele que te sustenta. Ele que cuida de você. E Ele tem muito mais a oferecer para você. Irmãos, fidelidade, para resumir, exige uma decisão prévia. Você se antecipar. Você resolver firmemente no seu coração. Você ter isso como prioridade, não se contaminar. Que prioridade daquele jovem? Não, agora eu vou fazer contato, agora eu vou estudar, agora isso e aquilo, agora eu vou ter conexões. Não, a primeira coisa ali, quero ser fiel. Mas não só uma decisão prévia, única, definitiva, é uma decisão contínua. Contínua. Todo dia você tem que decidir levantar da sua cama para ser fiel. Senhor, me ajuda a ser fiel hoje. Me ajuda a passar mais um dia. Ela é possível sempre. Se foi possível aqui onde Satanás tinha um trono, se foi possível onde César era governador, se foi possível na Babilônia, se foi possível no Egito, ela é possível onde você está, no seu escritório, na sua universidade, na sua casa. Deus não está exigindo o impossível de você. Ela tem um custo, sim, mas ela também tem uma grande recompensa. Ela depende da verdade do Senhor, de quanto você sabe da Bíblia, do quanto você come Bíblia, do quanto você entende a Bíblia. E ela é a base de todas as outras virtudes cristãs, porque você deixar de ser fiel, acabou tudo. Se você não é fiel, acabou tudo, de nada o que você faz vai valer.
É a nossa grande luta, mas também é o nosso grande trunfo. É onde a gente derruba o diabo. Porque o nosso testemunho ganha força, a autoridade espiritual vem e a comunhão com Deus permanece. Mas não se esqueça, ela é um fruto do Espírito. Deixa o Espírito te encher e trabalhar dentro de você. Eu não sei se você anda fazendo concessões ultimamente. Se você anda ultrapassando alguns limites. Se você anda negociando seus valores, seus princípios. Jesus está dizendo para você hoje, pare onde está agora. Pare, interrompa isso. Recalcule sua rota de joelhos diante de mim. Vai doer, vai custar, mas vai valer a pena. Porque ser reconhecido por Ele como fiel testemunha. Quem é a fiel testemunha no Apocalipse? O próprio Senhor Jesus. Apocalipse 1 e acredito que é Apocalipse 19. Mas Ele dá o título dele de fiel testemunha a um servo dele que morreu pela fé. Ser reconhecido pelo nosso Deus como fiel testemunha é a maior recompensa de todas. Não importa o que você vai perder, o que você vai sofrer por isso. Irmãos, há um caminho de volta. Ele se chama arrependimento. É de joelhos que se consegue posicionar espiritualmente frente a tudo. A igreja que vai destronar Satanás do seu trono não precisa ser uma grande igreja. A igreja que vai destronar Satanás do seu trono precisa ser uma igreja fiel ao seu Deus. Se tem uma palavra para mim que se destaca nessa carta, é fidelidade. Fidelidade. Nós precisamos ser fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi fiel até o fim. Ele espera que a gente seja fiel também. E Ele nos ajuda nisso. Ele nos capacita nisso. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai, te agradeço pelo teu povo que está aqui. Te agradeço pelos membros da igreja, pelos membros veteranos, pelos novos membros. Te agradeço pelos visitantes. Te agradeço por esse ajuntamento nesse domingo. Te agradeço pela palavra que o Senhor nos trouxe. O Senhor nos ajude a olhar para o nosso coração, a olhar onde a gente está errando, onde a gente está afrouxando, onde a gente está baixando a guarda, onde a gente está ficando vulnerável. Que o Senhor nos dê coragem para ser fiéis. Mas que o Senhor, acima de tudo, nos dê discernimento, para a gente não ser enganado, para a gente não ser levado pela conversa da serpente. E a gente volta a interpretar a Tua palavra como ela sempre foi interpretada. Isso aqui não precisa de atualização. Isso aqui não precisa de acréscimo. O Senhor nos livre do politicamente correto. Nos livre, Pai, dessa direita americana que quer se imiscuir do evangelho. Nos livre também da esquerda. Nos livre desse espectro político que tem enviesado a nossa visão da Tua palavra. Tua palavra é superior a tudo isso. Tua palavra está acima de tudo isso. Dá-nos aquela fé que nós tínhamos quando nós nos convertemos. Aquela leitura simples, mas fiel e sincera. E perdoa, Senhor, porque nós temos vacilado. Vacilado no pouco. Temos sido infiéis no pouco. Por pouca coisa nós estamos negando o Teu nome. Por pouca coisa nosso coração tem se dividido. Toma o nosso coração de volta, Senhor. Reina ali. Não importa quem governa esse mundo. Importa quem está mandando em nosso coração. E o Senhor tem o seu trono ali estabelecido. E nós, como teu povo, possamos ser submissos ao Senhor. Fiéis à tua palavra. E que a gente possa guardar o teu nome até o fim da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém.